Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos. Olha só, a mais um boletim informativo político de análise independente aqui no meu canal. Eu sou a Ana e eu quero falar com vocês aqui sobre um assunto muito importante, né? Quem aqui acha que o Alexandre de Moraes deve sofrer um impeachment? O Alexandre de Moraes é o ministro do STF, conhecido como Xandão, né? O que vocês acham? Deixa a sua opinião, pois recentemente, depois dele aprovar a questão do imposto do IOF, a pedido do seu grande aliado Lula, mostra que cada vez mais o STF se intromete no Congresso. Ele invalida qualquer posição tomada que incomode o presidente Lula com seu governo de esquerda. E isso é um absurdo. Ver a ampliação dos gastos e mesmo arrecadando um imposto recorde, o governo recorreu ao STF para poder sangrar ainda mais o povo brasileiro. Enquanto no Brasil parece que ficamos sem reação quanto a essas decisões. Os Estados Unidos está cada vez mais irritado, pressiona o mandatário brasileiro e vamos falar sobre essa ofensiva também contra o Moraes. Trump abre o jogo e revela um pouco mais sobre as suas motivações aqui no Brasil, enquanto uma outra grande figura se torna uma pedra no sapato do presidente americano. Vocês vão ver aqui o que aconteceu. Então já se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo e ativa o sino de notificação e vamos aqui ao nosso boletim do dia, começando com a embaixada dos Estados Unidos que detona o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Olha só o que saiu no jornal Poder 360, eu vou até compartilhar minha tela para mostrar aqui para vocês, mas aqui mostra que a embaixada dos Estados Unidos diz que o STF é Supremo Tribunal de Moraes. Perfil no X compartilhou mensagens de assessor de Marco Rubio sobre a carta de Trump enviada a Lula. Então, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil chamou o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, de Supremo Tribunal de Moraes, em referência ao ministro da Corte, Alexandre de Moraes. A declaração foi feita em publicação no X, na segunda-feira, dia 14 de julho de 2025, na qual o órgão comentou a mensagem do subsecretário de Departamento do Estado norte-americano, responsável pela área de diplomacia pública, sobre a imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. E a mensagem da embaixada norte-americana foi escrita em português. Não está claro se a ideia era dizer Supremo Tribunal de Moraes ou se foi um erro de tradução e o sentido era possivelmente citar a Suprema Corte da qual Moraes é integrante. E segundo aqui o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele impôs a tarifa como uma consequência por ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao comentar a mensagem, a embaixada disse: Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes e ao governo Lula, em resposta aos ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão, ao comércio dos Estados Unidos. Esses ataques são vergonhosos e desrespeitam as tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras, estamos acompanhando de perto a situação. Então, olha só, a embaixada dos Estados Unidos-Brasil. Eles compartilharam a informação e a carta destinada ao presidente Lula, do Trump, anunciou essa tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil. Ele justificou o aumento pelo tratamento que o governo brasileiro tem dispensado a Bolsonaro, a quem disse respeitar profundamente. O presidente norte-americano citou o julgamento ao qual Bolsonaro está sendo submetido no STF. A forma como o Brasil vem tratando o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive nos Estados Unidos, é uma vergonha internacional, disse Trump. Esse julgamento não deveria estar acontecendo, é uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente, declarou. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o aumento das tarifas é em parte por causa dos ataques do Brasil às eleições livres e ao direito fundamental à liberdade de expressão. Trump declarou que o STF emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais contra plataformas de mídia dos Estados Unidos, afirmou que a corte ameaçou as empresas com multas em milhões de dólares e a expulsão do mercado brasileiro. Então, as tarifas de 50% entram em vigor a partir de 1º de agosto desse ano e a medida vale para todos os produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos. Então, vocês viram aí, né? Olha a repercussão. E a repercussão, gente, não acaba por aí, não. Aqui tem mais, tem muito mais ainda acontecendo. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra matéria também que saiu, que os Estados Unidos disse que o Pix foi exemplo de decisão que prejudicou os Estados Unidos e eu quero saber o que vocês acham. Tá aqui no CNN Brasil.
O jornal CNN publicou a matéria, vou compartilhar aqui para vocês. Olha só o que está escrito, né? Estados Unidos cita Pix como exemplo de decisão do Brasil que prejudicou americanos. Os Estados Unidos anunciou na terça-feira uma investigação, inclusive, sobre as práticas comerciais do Brasil. Então, o Pix, ele faz parte da grande lista de reclamações mencionadas no processo de investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. O sistema de pagamentos brasileiros é citado como exemplo de como o governo local favorece o país em detrimento das empresas norte-americanas. E o Brasil também parece se engajar em uma série de práticas desleais com relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando a favorecer seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. Isso é o que cita o documento do Escritório da Representação Comercial dos Estados Unidos, o USTR. Um dos casos mais emblemáticos dessa concorrência entre sistemas de pagamento aconteceu com o serviço WhatsApp Pay, controlado pela Big Tech Meta. E é que mostra em Brasília os trabalhos para a criação do Pix começaram no Banco Central antes da pandemia da Covid-19, mas os primeiros detalhes só começaram a surgir em público em 2020. Em 28 de maio de 2020, o Banco Central publicou as primeiras regras do Pix, como processo de homologação das instituições financeiras e como ocorreriam as primeiras simulações entre bancos. E menos de um mês depois, dia 15 de junho de 2020, o Facebook anunciou com festa o lançamento do sistema de pagamentos da plataforma WhatsApp Pay no Brasil. O país, aliás, foi o primeiro a ter o lançamento desse sistema após teste feito na Índia. O início das transferências seria via cartões de outras duas empresas norte-americanas, Mastercard e Visa, e uma semana depois, dia 23 de junho, o Banco Central e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, decidiram suspender as transferências via aplicativo da empresa fundada por Mark Zuckerberg. Então aqui, gente, na ocasião, o Banco Central argumentou que era preciso avaliar riscos e ter garantias que haveria o funcionamento adequado do SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro. Do lado comercial, o CAD citava potenciais riscos para a concorrência. Com o sistema do WhatsApp na geladeira, o Banco Central avançou com testes para pequenos grupos e em outubro daquele ano foi iniciado o processo de cadastramento das chaves para todas as pessoas físicas e empresas. E no mês seguinte, dia 16 de novembro de 2020, o Pix é lançado oficialmente para os clientes de mais de 700 instituições financeiras cadastradas no sistema e, a partir daí, a plataforma do Banco Central passou a ser um sucesso entre os brasileiros. No início do ano seguinte, em março de 2021, a autoridade monetária finalmente deu sinal verde para que o sistema WhatsApp Pay possa finalmente realizar transferência entre pessoas físicas. A plataforma Meta é oficialmente relançada meses depois, mas não pegou entre os brasileiros que tinham o Pix como ferramenta popular e usada maciçamente. Então vocês viram aí, né? E enquanto isso, o que acontece, né? A gente vê aí tudo acontecendo, pegando fogo entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto isso, Rússia reage ao ultimato de Trump com ceticismo e diz que precisa de tempo para analisar. O presidente dos Estados Unidos ameaçou impor tarifaço contra o país caso a guerra na Ucrânia não se encerre em 50 dias, gente. Olha isso. Então a Rússia reagiu com ceticismo e moderação ao ultimato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou impor sanções ao país caso a guerra na Ucrânia não seja encerrada em 50 dias. Segundo o porta-voz de Kremlin, Dmitry Peskov, a fala de Trump é séria e precisa de tempo para ser analisada, gente. As declarações do presidente dos Estados Unidos são muito sérias, algumas delas são dirigidas pessoalmente ao presidente Putin, afirmou ao ser questionado por repórteres sobre o assunto, e certamente precisamos de tempo para analisar o que foi dito em Washington e quando o presidente Vladimir Putin considerar necessário, ele certamente comentará. Para ele, os sinais dados em Bruxelas e Washington sinalizam a continuidade da guerra, sugerindo que a Rússia estava pronta para continuar negociações diretas com a Ucrânia e ainda aguardava um sinal de Kiev sobre quando as tratativas poderiam ocorrer. Então, as decisões que estão sendo tomadas em Washington, nos países da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, diretamente em Bruxelas, são percebidas pelo lado ucraniano não como um sinal de paz, mas como um sinal para continuar a guerra, completou. Em paralelo, o vice-chanceler russo, Sergei, ele afirmou anteriormente que seu país sempre esteve pronto para negociar.
mas que não fará sobre ameaças ou ultimatos. Ele é o principal negociador nuclear da Rússia, além de especialista em Estados Unidos. E aí a gente vê que um novo ultimato, Trump reiterou insatisfação com a Rússia e disse que está pronto para implementar tarifas severas sobre Moscou, caso não haja um acordo em até 50 dias para encerrar a guerra na Ucrânia. A fala foi feita durante um encontro com o secretário-geral da OTAN na Casa Branca, e uma das razões pelas quais vocês estão aqui hoje é para ouvirem que eu estou muito insatisfeito com a Rússia, disse Trump. Então, vocês viram aí, o negócio está pegando fogo, gente. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. O que vocês estão achando de tudo isso? Vocês são a favor do que o Trump está fazendo? Não são? Qual é a sua opinião? Conta para mim nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada. Um beijo, se cuide e até o próximo encontro.